Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina. Vamos a mais uma das nossas videoaulas, tá? Essa videoaula que eu elaborei para vocês é sobre a resolução de equações do segundo grau, tá? Nós vamos começar pela resolução das equações completas. E para iniciarmos este estudo, eu adaptei as equações do segundo grau em uma situação inicial lá de geometria, tá? Então nós temos um exemplo que diz o seguinte: Oswaldo decidiu construir um galinheiro de formato retangular, com área de 32 metros quadrados. Quantos metros de tela ele terá de comprar para cercar o galinheiro? Se um dos lados terá 4 metros a mais que o outro, então o galinheiro, que o Oswaldo construiu, ele tem o formato retangular. Então a figura geométrica que representa esse galinheiro é um retângulo. Aqui dentro, a área é igual a 32 metros quadrados. Tá? Como que calculamos a área de um retângulo? Multiplicando o comprimento pela largura, certo? Então, o que nós temos de informação é que ali dentro a área é 32 metros quadrados e que um lado tem 4 metros a mais que o outro, tá? Vamos ver agora. Então, relembrando ali, pessoal, como eu já havia falado para vocês, a figura geométrica que representa o galinheiro lá do Oswaldo é um retângulo, tá? Então, eu coloquei ali, ó, comprimento e largura. Eu não sei quanto mede a largura, então eu coloquei, quando eu não sei alguma coisa em matemática, eu substituo por uma incógnita. Então, eu substituí pelo x. Aí lá no comprimento eu vou usar a mesma incógnita, só que eu sei que um dos lados mede 4 metros a mais. Então, se a largura mede x, o comprimento vai ser x mais 4, ó, 4 metros a mais. Aí lá na fórmula do cálculo da área do retângulo eu tenho, ó, que eu já havia falado lá no início para vocês, comprimento vezes a largura. Então o que eu fiz aqui, ó? A área é igual a comprimento vezes largura, bem explicadinho, ó. Então a área do galinheiro lá do Oswaldo é igual a 32 metros quadrados, tá? E ali eu coloquei o que? O comprimento, ó, coloquei aqui e a largura coloquei ali. Então, para calcular a área, a gente vai multiplicar o comprimento vezes a largura. Então, x mais 4 vezes x. Aí, para ficar melhor, para vocês terem um entendimento melhor, eu coloquei assim, ó, o x primeiro, né? Escrevi o x e depois o x mais 4 entre parênteses, tá? E aí, esse x aqui, ele vai multiplicar tudo que está dentro do parêntese. Por quê? Porque a área do retângulo é comprimento vezes largura. É como se eu tivesse um determinado número aqui e um determinado número aqui. A questão é que eu tive toda uma sentença matemática, né? E que agora eu estou o quê? Interpretando, né, pessoal? A matemática tem muito também, ó. Tem que ler com atenção, tem que compreender a essência da situação que está sendo proposta e depois interpretá-la para resolvermos. Então, por isso que nós vamos fazer, ó, x vezes x mais 4. Aí vamos aplicar o que? A propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado, sabem por quê, né, gente? Nós somamos os expoentes. X vezes 4, 4x igual a 32. Ó, já cheguei numa equação do segundo grau. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou organizá-la de forma correta, naquela forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o 32 para o outro lado. Aqui, a operação que ele está fazendo, ele está somando, né? Ele não tem sinal de menos, então é mais. Ele está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo, que aí vai ficar assim, ó, x ao quadrado, tá? Mais 4x menos 32 igual a zero. Então, aqui eu tenho o quê? Uma equação do segundo grau completa. Então, pessoal, nós vamos, né, resolver. O que é resolver uma equação do segundo grau? Tá? É importantíssimo vocês entenderem o que é resolver uma equação do segundo grau. É encontrar os valores das suas raízes. O que são as raízes? Os valores, né, lá que eu encontro no conjunto dos números reais, que são os valores de x. E outra coisa, ó,
Lá na resolução das equações do primeiro grau, o meu conjunto de solução era um número, né, um valor. Agora, nas equações do segundo grau, o meu conjunto de solução sempre vai ter dois valores. Por quê? Porque eu tenho x ao quadrado. Então, eu terei, pessoal, o que você tem que prestar atenção é o seguinte, ó, eu terei dois valores, tá, que colocados no lugar do x, um de uma vez vai dar zero, e depois o outro de outra vez, colocado no lugar do x, também vai dar zero. É isso que eu vou encontrar, tá? Então, o primeiro passo, identificar os coeficientes. Então, x ao quadrado mais 4x menos 32. O coeficiente A vale 1, o B vale 4 e o C menos 32. Uma equação do segundo grau completa, tá? Então, nós vamos... A primeira forma que nós vamos resolver, existem, pessoal, N maneiras de resolvermos, né? A mais, assim, ó, comum é a fórmula de Bhaskara, mas nós podemos resolver através da soma e produto, podemos resolver através de completar quadrados, tá? Então, aqui, resolução através da fórmula de Bhaskara. Eu gosto de fazer o seguinte, ó, lá no material... que eu deixei, que eu elaborei, eu coloquei assim toda uma explicação, tá? Mas aqui, ó, eu já fui direto. A fórmula de Bhaskara em si é essa aqui, ó. Se eu quiser, no lugar, esse triângulozinho eu chamo de delta. Se eu quiser, no lugar do delta, eu coloco tudo isso aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Observem, por que é importante eu saber identificar os coeficientes? Porque eu vou aplicar aqui, pessoal. Então, o que eu faço? Eu sempre faço assim, ó. Primeiro eu coloco a fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui não vai mudar jamais, tá? Isso aqui é para todas as equações que vocês forem resolver. É claro que tem outras maneiras que eu vou explicar depois. E aqui também, que é essa aqui, a fórmula de Bhaskara em si. Então, o que eu vou fazer? B ao quadrado. Então, quanto vale B? 4. Então, 4 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, vezes o A. Quanto que vale o A? 1. Coloco 1 ali. Vezes o C. Quanto que vale o C? Menos 32. Aí, pessoal, observem assim, ó, vocês têm que ter cuidado com a regra decimal, tem que ter cuidado com as operações. Aqui, ó, eu tenho multiplicação e aqui eu tenho subtração. O que eu faço primeiro? A multiplicação. Então, 4 vezes 1... 4, 4 vezes 32, 128. Menos com menos, na multiplicação, mais. Aí aqui, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 128, 144. Aí nós vamos lá para a fórmula de Bhaskara. Menos B. Aí tenham sempre o cuidado, ó. Se o B fosse negativo, eu ia colocar o menos e o outro menos do número entre parênteses. Mas como ele é positivo, ó, eu coloco o menos da fórmula e já coloco 4. Mais ou menos... raiz de 144. Da onde saiu 144? Do valor do delta, ó, raiz de delta. Sobre 2 vezes 1, que é, né, o 1 representa o A. Aí cheguei aqui, ó, menos 4, mais ou menos, a raiz de 144 é 12, pessoal. Aí, se eu não sei, eu posso fatorar o número e agrupar de 2 em 2, que a raiz é quadrada, que eu já expliquei isso aí, tá? Quando eu cheguei neste ponto aqui, pessoal, até eu circulei ali com a canetinha vermelha para chamar a atenção de vocês, ó. Eu vou pegar esse menos 4 e o 12 e vou fazer, né, com o positivo, com o mais aqui, ó, vou somar. Depois eu vou pegar o menos 4 e o 12 e vou fazer com a subtração, com o menos. Então... alguns autores trazem como x1 e x2, eu prefiro dizer x' e x2', tá? Mas não tá errado quem falar x1 e x2. Então, no x' eu sempre faço mais, e no x2' eu sempre faço menos. Então, lá no x', menos 4 mais 12 dividido por 2. Devo 4 e tenho 12, fico com 8. 8 dividido por 2, 4 positivo. X, duas linhas, é igual a menos 4 menos 12 dividido por 2. Devo 4 e devo 12, devo 16. Divido a minha dívida com outra pessoa, cada uma deve 8. Então, observem bem, se essa equação fosse uma simples equação lá que a professora colocou assim, ó, encontre as raízes dessa equação do segundo grau, o que vocês vão fazer? Conjunto solução, menos 8 e 4. Eu sempre prefiro colocar um número menor para depois o maior. Mas aqui, como se trata de geometria, nós desprezamos o menos 8. Não tem como o Oswaldo construir um galinheiro que tenha uma metragem de menos 8. Não existe
né, na prática, o negativo nesse sentido aí da geometria de medida. Então, nesse caso, ó, não vai servir o menos 8 para nós, então não servem. Tá? No caderno lá, quando vocês forem fazer, vocês podem até passar um xizinho assim, ó, nele, em cima de lápis e colocar não serve. Então, para nós, quem é que é a nossa resposta aqui? O número 4. Então, eu volto lá para o retângulo do galinheiro lá do Oswaldo, tá? Resolvendo a situação inicial, o que eu tenho? O retângulo, o comprimento é x mais 4 e a largura é x. Então, se o valor de x é 4, onde é x, a largura desse galinheiro é 4 metros. E o comprimento vai ser o quê? O 4 no lugar do x, né? Então, 4 mais 4, 8. Vocês viram, ó, um lado, né, mede o valor, mede 4 metros e o outro, né, excede mais 4 metros, tem 4 metros a mais. Então, esse galinheiro do Oswaldo tem comprimento igual a 8 metros e largura igual a 4 metros, que aí fecha ali a área, ó, 4 vezes 8, 32. Agora, quantos metros de tela ele precisará comprar? Eu vou somar todos os lados, ó, 8 mais 4 mais 8 mais 4, que vai fechar 24 metros de tela. Então, é a resposta, né, que ele vai precisar comprar. Agora, pessoal, eu vou explicar para vocês um outro método, que é o método da soma e do produto, tá? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com soma e produto, mas aí, assim, ó, vai depender de vocês, né? Se vocês acharem, assim, ó, conseguirem, né, interpretar direitinho para encontrar, porque ele é um método um pouco dedutivo, tá? E outra coisa, a gente só aplica soma e produto quando A é igual a 1, tá? Então, aqui eu tenho uma equação, eu identifiquei os coeficientes, a soma vai ser o quê, pessoal? O menos B dividido por A. Quanto que é o B? 4, então menos 4 dividido por 1, que é menos 4. Então, eu tenho que pensar em dois números que somados deem menos 4 e que o produto, ó, é C dividido por A. Então, menos 32 dividido por 1, que é menos 32. Então, eu tenho que pensar em dois números que somados deem menos 4 e multiplicados deem menos 32. É claro que nós já sabemos porque a gente fez a Bhaskara, né? Mas assim, ó, depois eu vou passar algumas outras equações para vocês e vocês tentem fazer por soma e produto. Principalmente se vocês estiverem fazendo assim um concurso, um vestibular, um Enem, a soma e produto vai ajudar bastante, tá? Então, quais os números que somados deem menos 4? O menos 8 e o 4, devo 8 e tenho 4, fico devendo 4. E o produto a mesma coisa, menos 8 vezes 4, menos 32, tá, pessoal? Obrigada pela atenção e até a próxima.